Oi pessoal, tudo bem? Essa é a nossa aula de trigonometria num triângulo qualquer. Então, nas últimas aulas, na última série de aulas, a gente viu como é que a gente aplica a trigonometria a um triângulo retângulo. Agora a gente vai estender um pouquinho mais, o nosso campo de aplicação. A gente vai poder usar as ideias de seno, cosseno, tangente para um triângulo qualquer, tá bom? Para isso, a gente vai precisar começar estendendo um pouquinho, a nossa ideia de ângulos notáveis, Então a gente viu, nas últimas aulas como é que a gente faz para encontrar ali o seno de 30, 45 e de 60. Agora a gente vai estender essas ideias também para ângulos obtusos. Afinal de contas, se a gente está trabalhando com um triângulo qualquer, agora pode ser que tenha no nosso triângulo um ângulo obtuso, um ângulo que ultrapasse 90 graus. Então a regra é muito simples, é o seguinte: sempre que você tiver dois ângulos suplementares, dois ângulos somando 180 graus, o que vai acontecer, O que vai acontecer? Esses dois ângulos vão ter o mesmo seno e os cossenos vão ser simétricos. Então, se eu tenho dois ângulos, no contexto de um triângulo, dois ângulos que são suplementares, um é agudo e o outro é obtuso, Eu sei que eles têm o mesmo seno e os cossenos com o sinal trocado. Então, por exemplo, se eu quero saber quem são as razões trigonométricas do ângulo de 120, basta eu olhar para o suplemento de 120, que é 60. Então o seno de 120 vai ser o mesmo seno de 60, seno de 60, raiz de 3 sobre 2, e o cosseno vai ser aí com o sinal trocado em menos meio, tá bom? E a tangente, A tangente é só dividir aqui o seno pelo cosseno, você vai encontrar menos raiz de 3, que é a tangente de 60 com o sinal trocado. E a mesma ideia, pessoal, a gente vai seguindo para os demais ângulos. Observa que 135 ele é o suplemento de 45 graus. Então, seno raiz de 2 sobre 2, cosseno menos raiz de 2 sobre 2 e a tangente deu menos 1. E o 150, suplemento de 30 graus, seno meio, cosseno menos raiz de 3 sobre 2 e a tangente vai ser a razão entre esses dois valores, vai dar raiz de 3 sobre 3, é negativo, Menos raiz de 3 sobre 3 é menos a tangente de 30. Então a gente estendeu aí a nossa ideia de ângulos notáveis para essa nova tabelinha, agora abrangendo, incluindo também os ângulos obtusos, tá certo? Bom, pessoal, com essas ideias, a gente consegue usar essas ideias a gente consegue aplicar essas ideias para encontrar novas fórmulas aí para calcular áreas de figuras importantes. A gente até já tinha visto, até já tinha comentado com vocês, quando a gente falou na aula de área de figuras planas, eu acabei adiantando para vocês a fórmula trigonométrica para a gente achar a área de um triângulo. Então eu tinha comentado com vocês, que achar a área de um triângulo, basta que você faça produto de dois lados pelo seno do ângulo entre eles dividido por 2. Eu não lembro se eu cheguei a demonstrar isso para vocês, mas é fácil da gente ver por quê. Basta você traçar aqui a alturinha, chamar a altura de H e lembrar que a área de qualquer triângulo é sempre base vezes a altura sobre 2. Só que a altura a gente consegue encontrar rapidinho via trigonometria. Você vai olhar para esse triângulo retângulo que apareceu aqui à esquerda e vai observar que o seno do ângulo é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então eu posso dizer que o seno de alfa, ele é o que aqui, Ele é cateto oposto, H sobre C, ou seja, a altura é simplesmente C vezes o seno de alfa. Então, se eu quero fazer a área, o cálculo da área, eu posso fazer base vezes a altura sobre 2, B vezes H sobre 2, a área vai ser B, vezes o H eu troco por C, seno de alfa, e divido tudo por 2, tenho aí a fórmula para calcular a área aí do triângulozinho, do triângulozinho. Bom, mas, para a gente poder fazer essa demonstração, a gente acabou usando implicitamente o fato de que o alfa é um ângulo agudo, Porque quando a gente desenhou a altura caiu aqui, dentro do triângulo. Mas se o alfa fosse um ângulo obtuso, a figura seria diferente. A altura seria externa ao triângulo. O que a gente vai ver é que a fórmula continua valendo, continua sendo a mesma, independentemente se o ângulo que a gente está considerando, ele é agudo ou ele é obtuso, Não vai fazer diferença. Então vamos fazer o seguinte,
Vamos fazer aqui, né, a mesma ideia na segunda figura, vamos traçar a alturinha aqui também. O que vai acontecer agora com essa altura? Vamos lá, a altura vai ficar na parte externa do triângulo e a gente quer relacionar a altura, a gente vai conseguir relacionar a altura com C, né? Para isso você vai olhar para esse ângulozinho, ó, esse ângulozinho beta, e perceber o seguinte, que agora a altura, agora o seno de beta vai ser a altura sobre C, tá? Então a altura sobre C vai ser igual ao seno de beta, tá bom? Só que repara que o beta e o alfa são suplementares. Se eles são suplementares, eles têm o mesmo seno. Então, ó, vou poder escrever, né, nessas duas figuras que o seno de alfa ele é igualzinho ao seno de beta, afinal de contas, quando eu tenho dois ângulos suplementares, os senos são iguais, tá bom? Então essa demonstração, né, ela continua valendo também para a segunda figura. Você sempre vai poder calcular a área do triângulo, né, dessa forma se você tiver esses ingredientes. Comprimento dos dois lados, né, e o seno do ângulo entre eles. Certinho? Pessoal, a gente pode aproveitar também essa ideia para aplicar lá no estudo de paralelogramo, né, a área de paralelogramo. Então, por exemplo, né, se eu quero saber a área de um paralelogramo, onde eu tenho dois lados, o comprimento de dois lados e o seno do ângulo entre eles, também, né, muito fácil de encontrar a área, basta aproveitar essas ideias aí que a gente viu no triângulo. Então você pode fazer o seguinte, você pode começar lembrando das propriedades do trapézio não, do paralelogramo, que dizem o seguinte, primeiro, né, que lados opostos são congruentes. Então se esse lado vale A, esse lado aqui também vale A. Se esse lado vale B, o lado de cima também vale B. Tem outra propriedade aí legal do paralelogramo que diz que os ângulos opostos, eles são congruentes. Lembra dessa história? Então se esse ângulozinho aqui embaixo é alfa, esse ângulo aqui em cima também vai ser alfa. E agora se a gente traçar essa diagonal, a gente vai dividir o nosso paralelogramo em dois triângulozinhos que têm a mesma área. Tá? Como é que eu sei que eles têm a mesma área? Né? Que a área de cada triângulo desse é A vezes B vezes o seno de alfa sobre 2. Tá bom? O mesmo vale para o triângulozinho aqui da esquerda e para o triângulozinho da direita. Então, basta, né, para calcular a área do paralelogramo, pegar essa fórmula, a fórmula da área de um desses triângulos e dobrar. Tá? Eu vou pegar essa fórmula e vou multiplicar por 2, quer dizer, o 2 dividindo aqui vai desaparecer. Então a área vai ficar produto dos lados, né, produto de dois lados consecutivos, AB, vezes o seno do ângulo entre eles. Está aí uma formulazinha prática, né, para a gente poder descobrir a área de um paralelogramo. Tá certo? Ah, mas e se eu tivesse, né, o ângulo, se eu tivesse esse ângulo de cá, né, se eu tivesse esse ângulozinho de cá, né, teria problema, né? Bom, não teria problema nenhum, né? Se você tivesse usado esse ângulo, os lados seriam os mesmos, A e B, né, que você multiplicaria, e o ângulo aqui, ó, vou chamar de beta, esse ângulo é suplementar a alfa, é outra das propriedades do paralelogramo. Então se você troca aqui nessa fórmula o alfa por beta, não vai fazer diferença nenhuma, porque eles vão ter o mesmo seno, uma vez que eles são suplementares, tá bom? Então não importa muito, né, se você está pegando um ângulo agudo ou ângulo obtuso aqui do paralelogramo, para calcular a área vai dar no mesmo. E pessoal, aproveito para comentar com vocês mais uma fórmula, né, terceira fórmula, que diz o seguinte: como é que a gente faz para descobrir a área de um paralelogramo quando a gente conhece o comprimento das duas diagonais, tá bom? Sei que uma diagonal vale A e outra diagonal vale B, e eu quero descobrir, e eu sei também, né, que quem é o ângulo ou quem é o seno do ângulo formado por essas duas diagonais, tá bom? Então eu tenho o comprimento das diagonais e tenho o seno do ângulo entre as diagonais. E aí, pessoal, como é que faz para achar então a área, né? A área aí desse trapézio, ó, desse paralelogramo. Então, eu acho até legal, né, dar um tempinho aí para você pensar, né, como seria, né, como ficaria essa conta, né? E agora, né? Como é que fica, né? Bom, pessoal, vamos lá. Dá uma pausa aí no vídeo, né? Tenta encontrar como é que ficaria essa fórmula, né? E a gente vê aí junto na sequência. Então eu tenho que AC, a diagonal AC vale A. Isso quer dizer, né? Lembrando de uma das propriedades do paralelogramo, que as diagonais se cortam ao meio, isso quer dizer que esse ladinho aqui vale A sobre 2 e o outro aqui, né, vale A sobre 2 também, tá bom? A outra diagonal vale BD, de novo, né, as diagonais se cortam ao meio no paralelogramo, então esse pedacinho vale
b sobre 2, enquanto, né, o outro pedaço vale b sobre 2 também. Tá bom? As diagonais aí ficaram divididas ao meio pelo ponto de intercurso, né, ponto de interseção entre as diagonais, propriedade do paralelogramo. Outra propriedade legal, né? Aliás, outra coisa importante que a gente pode observar é que, lembra aquela história, né? Ângulos opostos pelo vértice são congruentes, né? E esses ângulos aqui, ó, adjacentes aqui ao alfa, eles são suplementares, né? Vou chamar aqui de beta e beta. A gente sabe que beta mais alfa tem que dar 180, afinal de contas, né? Se você soma aqui esses 4 ângulos, alfa mais beta, isso tem que dar o giro completo, que é 360 graus. Então 2 alfa mais 2 beta é igual a 360 graus, quer dizer que alfa mais beta é igual a 180, certinho? Alfa e beta são suplementares. O que quer dizer isso, né? Quer dizer que se você quer calcular a área aqui do paralelogramo, basta você somar as áreas dos 4 triângulos que apareceram, né? A área de cada triângulo vai ser produto dos dois lados, A sobre 2 vezes B sobre 2, vezes o seno do ângulo entre eles, né? Que tanto faz se você colocar alfa ou beta, né? Porque afinal de contas eles têm o mesmo seno, vou colocar seno de alfa, tudo isso sobre 2, né? Isso vai dar pra gente a área de um triângulozinho desse. Como a gente sabe, né, que são 4 triângulos, para a gente achar a área final aí do paralelogramo, a gente tem que pegar essa expressão e multiplicar por 4. O que vai acontecer, né? Esse 4 vai cancelar aqui com esse 2 vezes 2, e a gente vai ter a resposta final, que diz o seguinte: a área, né, a área aí do paralelogramo vai ser o produto das diagonais vezes o seno do ângulo entre essas diagonais dividido por 2. Tá bom? Então a trigonometria, né, fornece aí um modo bem legal aí de calcular, 2 modos, né, bem legais aí de calcular a área de um paralelogramo, além daquela história de base vezes altura que a gente já tinha visto. Tá certo? Bom, pessoal, próxima aula aí... Opa! Próxima aula aí a gente volta, né, falando de seno e cosseno. Valeu!